Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículos de 1 a 14, está escrito: No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos para as cidades de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo, veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado, sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi, puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Feche teus olhos, querido, vamos orar. Pensa em Deus agora. Senhor, nós abrimos a Tua palavra com toda reverência, porque nós queremos de verdade aprender de Ti. Nós queremos ser impactados pela Tua palavra. Nós não queremos viver do mesmo jeito. Nós queremos melhorar. Queremos ser fortalecidos e alicerçados na Tua palavra. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. E nós pedimos que nessa hora o Teu Espírito venha falar aos nossos corações, venha nos convencer da verdade disso que está escrito. E assim, quando sairmos daqui ao final, possamos sair com a convicção de que o Senhor nos tocou e nos falou. E que a nossa vida no dia a dia seja pautada nessa palavra que é maravilhosa. Deus, repreenda toda manifestação contrária aqui nesse momento e dá ao teu povo a tranquilidade necessária para poder ouvir a sua voz e ser abençoado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Deus vê, Deus sabe, Deus age. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Esse capítulo que nós lemos, do segundo livro das Crônicas, faz parte da história do rei Asa, que foi o terceiro rei de Judá após a divisão do reino. Ele era neto de Roboão, por parte de pai, e reinou 41 anos em Judá, entre 912 e 871
antes de Cristo. Está escrito que ele fez o que era bom perante o Senhor. Ele suprimiu o culto aos ídolos em Judá e acabou com a prostituição sagrada. Aproveitando o tempo de paz, Asa edificou cidades fortificadas em Judá e isso permitiu que o reino prosperasse durante um longo período. Ele tinha à sua disposição 580 mil homens capazes de sair à guerra. Tudo isso está relatado no capítulo 14, versículos de 1 a 8. Entretanto, no final do seu reinado, Asa apresentou uma grande fraqueza. Na hora das dificuldades, ele optava por confiar em recursos humanos em vez de buscar ao Senhor. No texto que nós lemos, isso aconteceu 2 vezes. Primeiro, ele preferiu confiar no rei da Síria, ao invés de buscar socorro no Senhor, dos exércitos. E depois ele preferiu confiar nos médicos, ao invés de buscar socorro no Senhor. Isso está no verso 7 e no verso 12 do texto que nós lemos. E foi ao rei Asa que foi dito esta que é uma das mais belas passagens de toda a Escritura. O profeta Anani disse para o rei Asa: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A primeira coisa que nós entendemos nesse texto é que Deus vê todas as coisas. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 139, versículos de 7 a 12. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Esse texto fala da onipresença de Deus. Deus vê todas as coisas. É impossível escapar do olhar de Deus. Nós ouvimos muitas vezes essa frase, né? Deus está vendo. E essa é a mais pura verdade. Deus está vendo. Ele contempla tudo que nós fazemos, tudo que nós não fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós intencionamos, Ele vê. E isso pode ser para nós uma notícia muito boa e pode ser uma notícia muito ruim, dependendo do estilo de vida que nós escolhemos adotar. Se a nossa vida está sendo vivida no altar de Deus, esta é uma informação muito boa, porque Deus está vendo a nossa vida e Ele é justo para nos trazer o galardão que Ele tem preparado. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O texto diz que no dia da manifestação do Senhor, nada ficará oculto. Ele manifestará, inclusive, os desígnios dos corações. E Ele trará o seu louvor para cada um que fez por merecer com aquilo que fez debaixo da graça de Deus. Nós, às vezes, ficamos preocupados porque as pessoas parecem não perceber as coisas que nós fazemos. O pessoal até brinca que quando a fase está ruim, quando você chega cedo, o chefe chega tarde. Quando você chega tarde, o chefe chega cedo, né? Ou seja, quando você chega cedo, ele não chega cedo para ver que você chegou. Mas quando você atrasa um pouquinho, ele chegou antes e viu que você atrasou. Porque as pessoas nos julgam de acordo com o que elas veem.
Mas Deus, Ele contempla os desígnios dos corações. Então fica tranquilo, querido, talvez você esteja fazendo grandes coisas nas mãos de Deus. E ninguém te agradece, ninguém reconhece, ninguém faz menção ao seu nome, ninguém te chama à frente, ninguém te elogia. E a nossa natureza humana caída, nossa cabeça louca, ela pensa assim, poxa, vou parar com tudo, porque ninguém reconhece o meu trabalho. E a gente esquece de uma coisa, Deus vê. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. E Ele vê quando você entrega um copo d'água ao sedento, quando você entrega um prato de comida ao faminto, quando você dá uma coberta a quem tem frio, quando você visita um enfermo no hospital, quando você visita um preso na penitenciária, Deus vê. E naquele dia Jesus vai dizer, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu, eu estava enfermo e você me visitou, eu estava preso e você foi me ver. E a pessoa vai ficar assim, Senhor, mas que dia? Sempre que você fez a um pequenino, eu vi, e foi para mim que você fez. Então nós devemos viver e nos comportar nesse mundo debaixo dessa consciência. Deus está vendo. Então, se eu vivo na minha justiça, se eu vivo submerso na graça de Deus, e a graça de Deus opera em mim de tal maneira que eu consigo fazer boas obras para a glória de Deus, eu não preciso me preocupar se qualquer pessoa está sabendo, ou se qualquer pessoa está me recompensando. Eu preciso saber que Deus está vendo. Mas em compensação, se eu escolher viver desmazeladamente, longe da presença de Deus, fazendo coisas erradas, irmãos, eu posso esconder de todo mundo. Eu posso esconder dos meus pais. Tem muitas coisas que nossos filhos vão fazer que a gente nunca vai ficar sabendo. Eu posso esconder do pastor. Tem muita coisa que os irmãos fazem que eu nunca fico sabendo. Talvez as pessoas vão fazer coisas com você, te prejudicar de tal maneira que você nunca vai ficar sabendo. Mas Deus vê. E lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Dizem que nós podemos enganar muitas pessoas por algum tempo. Nós podemos enganar algumas pessoas por muito tempo. Mas ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Mas mesmo que consigamos, de Deus nós não podemos nos esconder. Porque não há lugar nenhum no universo para onde nós possamos fugir e nos esconder da presença dEle. Você pode subir ao mais alto céus que Ele está. Você pode descer mais baixo na terra, Ele está. Você pode acordar de madrugada, Ele já acordou primeiro que você. Você pode andar nas trevas, para Ele as trevas e a luz são igual. Se você fizer no escuro, o homem não vai ver, mas Deus vai ver. E é uma questão de tempo que as consequências nos apanhem, porque de Deus não se zomba. Deus viu quando o rei tirou dos tesouros da casa dele para entregar para o inimigo, porque ele estava em guerra contra Israel, que era o reino do norte. E ele, ao invés de buscar socorro no Senhor, ele fez uma aliança com o inimigo. Porque, como diz Maquiavel, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Até Pilatos e Herodes fizeram as pazes para poder crucificar Jesus. Só que Deus vê, Ele não dorme. E Ele, mais dia menos dia, trará à luz todas as coisas. A segunda coisa que esse texto nos diz, Deus sabe quem verdadeiramente o ama. Vamos abrir nos Salmos, número 44, versículos 20 e 21. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações? Deus sabe, irmãos, qual coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. E Ele sabe quem o ama de verdade aqui. E só Ele sabe. Nós achamos que sabemos quem gosta de nós.
Porque nós observamos os frutos, as manifestações exteriores. Aquelas pessoas que sorriem para nós quando nós chegamos, aquelas pessoas que nos dão presente, aquelas pessoas que estão sempre lembrando da gente para alguma coisa. Mas às vezes a gente não se engana. Às vezes é tudo fingimento. Tem gente que é mais falso que nota de 3. Nem sempre aquela pessoa que nos trata maravilhosamente bem é nossa melhor amiga. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Lá está escrito assim: não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Nós julgamos as pessoas que gostam de nós pela aparência, pelas suas manifestações exteriores. Deus não. Deus julga quem gosta dele por aquilo que está dentro do coração. E assim como nós às vezes nos enganamos, pessoas que aparentemente fazem muitas coisas para nós e na verdade não gostam de nós, a primeira crise vai mostrar isso. Deus também sabe que nem todo mundo que frequenta a igreja, que trabalha na igreja, que faz um monte de coisa, gosta dele. Lá em Mateus capítulo 7, tem um grupo que chega diante de Jesus e fala: em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus diz: eu nem conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus conhece os segredos do coração. E Ele saberá quando o nosso coração não for mais totalmente dele. Existem coisas que são até louváveis diante dos homens, mas são abomináveis diante de Deus, pois Ele julga as intenções do coração. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 16, versículo 15. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Jesus está falando isso aqui para quem? Para os fariseus, hipócritas, que para os homens eles se apresentavam como pessoas de oração, pessoas que jejuavam, pessoas que davam esmolas, coisas louváveis diante dos homens. Mas no coração, Jesus fala disso no Sermão da Montanha. Eles só faziam isso para serem vistos pelos homens. E Jesus disse: já receberam a recompensa. Deus vê o coração. Eu posso apertar sua mão, bater nas suas costas e dizer: meu irmão, você é um crente nota 10. Mas o Deus que vê o que está dentro do teu coração pode olhar para você e dizer: você é 0. Porque eu vou julgar pela aparência, mas Deus vai julgar pelo coração. E a quem nós queremos agradar? A igreja toda pode ver você como uma bênção e ordenar ao maior cargo aqui dentro. Mas Deus que vê teu coração, sabe a intenção que está lá. E Ele pode te rejeitar. E o que interessa para nós? Mas alguém pode ficar preocupado aqui e perguntar assim: pastor, mas como é que eu posso saber que eu estou amando a Deus como deveria? Porque agora eu fiquei preocupado com o que o senhor falou, porque na minha cabeça eu amo a Deus. Será que tem chance de eu achar que estou agradando a Deus e não está agradando? A resposta bíblica é bem simples para isso. João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Fácil nós sabermos se amamos a Deus ou não. Eu guardo os mandamentos de Deus. Quando aquele grupo chegou diante de Deus para prestar conta, e Deus disse: eu não vos conheço, apesar deles terem dito que em nome de Jesus expulsaram demônios, profetizaram e fizeram muitos milagres, Jesus falou para eles assim: não é aquele que diz Senhor, Senhor que entra no reino de Deus. É aquele que faz a vontade do Pai. Quem ama a Deus vai guardar os seus mandamentos. Aí quem é que pode responder essa pergunta? Só eu mesmo. Eu guardo os mandamentos de Deus. Eu obedeço a sua palavra. Quando eu tomo decisões, no meu comportamento, no meu namoro, nos meus negócios, como patrão, como empregado, como motorista, como vizinho, como amigo, como colega de trabalho, eu vivo aquilo que está escrito na lei do meu Deus.
Eu guardo a lei do meu Deus, porque se eu amo a Deus, eu vou querer fazer a vontade dele. Quem está namorando aí, levanta a mão. Quando a gente ama, a gente quer fazer do jeito do outro, a gente não quer fazer a nossa vontade, está entendendo? Então, quando eu amo a Deus, eu quero fazer a vontade dele. E é engraçado que quando eu amo a Deus e faço a vontade dele, ele, por sua vez, satisfaz o desejo do meu coração. É uma beleza. Quando eu entrego para Deus e faço a vontade dele, ele acaba fazendo a minha. É um ciclo de amor, um fazendo a vontade do outro. Então é fácil a gente saber se ama a Deus. É só perguntar, eu guardo os mandamentos de Deus? Não, eu tenho prazer em fazer do jeito de Deus. Então eu amo a Deus. Se sempre eu quero fazer do meu jeito e não quero nem saber o que está na Bíblia, eu penso diferente. Eu acho que é assim. Eu não amo a Deus. Eu estou frequentando a igreja por qualquer outro motivo, menos por amor a Deus. Com todas as coisas boas que o rei Asa fez. E foi muita coisa boa, inclusive a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. O rei podia ter a credibilidade de todas as pessoas do reino, mas no final ele não teve a credibilidade de quem mais interessava, que foi a de Deus. Nós podemos viver uma vida que agrada 100% das pessoas ao nosso redor, mas se nós desagradarmos o Senhor Deus, de nada disso vai adiantar. Que possamos dizer como Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E em terceiro lugar, Deus age em favor dos seus. João capítulo 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha a promessa do Senhor. Aquele que me ama será amado pelo Pai. E Deus se manifestará a ele. Deus quer se mostrar forte a todo aquele cujo coração é totalmente dele. Então vale a pena ou não vale a pena nós voltarmos o nosso coração completamente a Deus? Salmo 46, versículos 1 e 2. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Quem é mais forte que Deus em todo o universo? Então, se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, a consequência é o que está no verso 2 do Salmo 46. Não temeremos. Deus é seu refúgio e fortaleza? Você não precisa ter medo de nada. Quando o rei buscou socorro nos inimigos, ao invés de buscar socorro no Senhor, o profeta diz para ele, no verso 9, procedeste loucamente. É loucura não confiar em Deus. É loucura recorrer a soluções humanas se temos o Todo-Poderoso ao nosso lado. Nós podemos estar passando pelas piores situações, sofrendo as piores injustiças. Pode ser que ninguém saiba o que nós estamos passando. Ninguém ouve o nosso grito de socorro. Mas Deus tudo vê. Deus sabe. E por isso Ele vai se mostrar forte e nos dar a vitória. Você duvida disso, querido? Que os olhos do Senhor passam por toda a terra e Ele vê tudo o que acontece. Você duvida que Deus saiba que você o ama de todo o seu coração? E você duvida que Ele vai se mostrar forte para você e vai te dar a vitória nessa luta que você está passando? Se você duvida disso, você é louco. Se você acha que procurar ajuda com as pessoas é melhor do que buscar a Deus, é loucura. Em Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 7, maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. O que é maldito? Anátema. Tudo que ele faz dá errado. A maldição, quando está em cima de uma pessoa, significa dizer que tudo que ele fizer vai estar errado. Ele vai plantar, não vai nascer.
ele vai comprar caro, vai vender barato, ele vai chegar no ponto, o ônibus acabou de passar, tudo dá errado para ele. Ele entra numa fila, do lado anda, dele não anda, ele muda de fila, dele para, a outra aqui começa. A maldição é um negócio sério, irmãos, porque nada dá certo. Se você for jogar caro ou coroa, a moedinha vai cair em pé. Porque a maldição significa assim, Deus travou a coisa e não vai rolar, não vai acontecer. Mas quando a Bíblia fala bendito, aquela pessoa que Deus abençoou, é como se Deus desse um impulso para ela voar, prosperar. Então tudo dá certo. Ela está precisando de um emprego, às vezes ela encontra com uma pessoa, por coincidência, no elevador, dá certo. Então não é loucura a gente deixar de confiar em Deus para confiar nas pessoas? Você fala, pastor, mas pelo que o senhor está pregando, então é errado a gente ir ao médico? Não é errado você ir ao médico. Errado é você achar que o médico é que vai ter solução para você. A gente sabe que a última palavra pertence ao Senhor. E a própria ciência, os remédios e os médicos, é bênção de Deus para nós. Eu não posso confiar no médico e deixar de buscar ao Senhor como o rei Asa fez. Eu vou ao médico, mas eu vou confiando no Senhor, sabendo que se Deus não agir, o médico nada pode fazer. E sabendo também que a hora que o médico disser, olha, eu não posso fazer mais nada, está nas mãos de Deus, você vai dizer, doutor, agora está em boas mãos, porque eu já vim aqui confiando nisso. Então Deus age em favor dos seus. Então você quer a ação de Deus na sua vida para abençoar? A única coisa que você tem que se preocupar é essa. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Se eu amar a Deus de todo o meu coração, eu serei amado pelo Pai, e Ele se manifestará a mim, Ele será meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos. Deus está comigo, quem me poderá fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agora eu vou deixar esse Deus para ir buscar solução no rei da Síria? Eu vou deixar esse Deus para buscar solução no médico? Não vou fazer isso. Isso é loucura. Irmãos, o texto diz que todos os atos do rei Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão registrados no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Os primeiros atos foram bons. Ele restaurou o culto, acabou com a prostituição cultual, acabou com os ídolos, edificou a cidade, o reino prosperou, estava indo tão bem, mas em determinada fase da sua vida, teve medo porque o rei de Israel estava se fortalecendo contra ele. E ao invés de buscar o Senhor, ele foi buscar aliança com um rei estrangeiro. E isso foi mal aos olhos do Senhor. E Deus mandou um profeta lá para exortá-lo. Sabe o que ele fez, irmãos? Ao invés de ouvir a voz de Deus, ele mandou prender o profeta. Ele mandou botar o profeta no tronco. E diz que ele passou também a oprimir algumas pessoas do povo. Provavelmente algumas pessoas que estavam contra ele, concordando com o profeta de que ele não podia ter feito isso, que ele tinha que buscar a Deus. A mesma palavra está diante de nós hoje, irmãos. Deus está nos exortando hoje a voltar o coração totalmente para Ele. Deus está nos exortando hoje a viver de acordo com a sua palavra. Você tem duas opções. Você pode ficar com raiva de mim e de alguma maneira me mandar prender e me torturar, ou você pode ouvir a voz de Deus e se consertar. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Nós que estamos hoje aqui ouvindo a voz de Deus, não precisamos acabar como o rei Asa acabou. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus age em favor de quem o ama de todo o coração. Como é que está o seu coração diante de Deus? Vamos ficar de pé, queridos.